A questão número 30 desse vestibular, a CAF, falou assim: durante processos de reabilitação é comum o uso de terapias aquáticas, que exploram propriedades físicas dos fluidos para reduzir impactos sobre o corpo humano. A imersão parcial ou total do corpo em água modifica a percepção do peso e facilita os movimentos articulares, né? Então aqui ele está propondo que quando você está dentro de um fluido, no caso aqui dentro da água, realmente as coisas parecem estar mais leves, né? Devido à presença do empuxo. E aí ele vai falando. Em uma sessão de hidroterapia, um paciente com massa 75 kg permanece em pé dentro de uma piscina com o corpo submerso até a altura do abdômen. A fisioterapia explica que, devido à força exercida pelo líquido sobre o seu corpo, então aqui ele não diz o empuxo, mas ele cita que é realmente essa força exercida pelo líquido sobre o corpo, causa diferença de pressão entre partes submersas. O paciente sente alívio nas articulações, facilitando os movimentos. Nessa situação, o volume submerso do paciente é 1,875 10 a quarta centímetros cúbicos. Ok. E aí ele cita: a assinada alternativa que apresenta a porcentagem aproximada do alívio, do peso corporal sentido pelo paciente e o princípio físico que melhor explica esse fenômeno. Então, pelo princípio físico, a gente já começa a eliminar algumas coisas, né? Lembrando que aqui a gente está falando da força de empuxo, um tema muito trabalhado na nossa segunda semana do curso intensivo ACAF, onde este é o princípio de Arquimedes, tudo bem? Então, o Arquimedes é o cara do princípio físico, então só desse cara a gente já eliminaria a B e a C. Maneiro. Agora, como é que eu faço para chegar nesse alívio? Gente, o alívio é o próprio empuxo, é o quanto vai aliviar, né? Então, o que, que a gente sabe? Inicialmente, ele cita que a massa do nosso paciente é de 75 quilogramas. Então, se eu calcular o peso desse paciente, o peso dele será a massa, 75 quilogramas, vezes a aceleração de gravidade 10, e este estava no formulário de prova, então a gente vai concluir que o peso do paciente é de 750 newtons. Então, quando ele está no ar, o peso dele é esse. Ótimo. Quando ele está dentro do fluido, o peso permanece o mesmo, porém vai surgir essa força de empuxo que aponta verticalmente para cima. E a relação do empuxo também estava no formulário de prova. A densidade do líquido vezes a aceleração gravitacional vezes o volume submerso. Então, a densidade da água estava no formulário, 10 ao cubo são 1.000 quilogramas por metro cúbico, a aceleração de gravidade 10 e o volume submerso, ele informou aqui para gente, porém, com um detalhe que o prof sempre fala em aula, a questão da unidade, ó. Então você não poderia simplesmente ter colocado 1,875 vezes 10 a quarta, porque a unidade do volume do SI não é centímetro cúbico. Então, o que, que você teria que lembrar? Que a cada 1 centímetro cúbico, isso equivale a um volume de 10 elevado a sexta menos 6 metros cúbicos, tudo bem? Porque 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Só que se eu elevar ao cubo, fica 10 a menos 6, tudo bem? Então eu ainda teria que multiplicar esse camarada por 10 elevado a menos 6. E aí eu conseguiria chegar aonde a gente precisa, beleza? Então esse foi o grande tchan para o cálculo desse empuxo, unidade de medida. Então, visto isso, a gente consegue concluir o quê, né? Aqui eu fiquei 10 a terceira, com 10 a 1 dá 10 a quarta, com 10 a quarta dá 10 a oitava, então isso ficou 1,875 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, quanto vai estar valendo esse empuxo?
187,5 newtons. Então esse é o alívio. É o quanto o empuxo vai amenizar o peso. Não está falando de peso aparente. Não é a diferença, é o quanto aliviou, né? Então, se eu quero uma porcentagem, é como se esse cara fosse o 100% e esse cara fosse o X%. Então, aqui eu entro. 750 newtons seria 100%, mas aliviou só 187,5 newtons, isso me dá X%, né? Então, se eu pegar esses 187,5 e dividir por 750, isso aqui vai chegar num valor de 25%. Então, esse foi o alívio do nosso camarada, tá? Uma questão bem legal, bem elaborada, tá? E para você que já está avisando, se preparando para o vestibular da CAF do dia 2 de novembro, já está logo ali, falta pouco tempo para essa prova, mais ou menos aí 4, 5 meses, tá? Estou lançando aqui o pré-lançamento do meu curso intensivo, que vai começar dia 6 de setembro. Então, nesse cupomzinho aqui em cima, ó, Física 50 off, você vai ter 50% de desconto neste curso. Porém, esse cupom só é válido até dia 30 de junho, dia 30 desse mês, porque geralmente é um curso que terminam vagas. Então, se você tem interesse em melhorar a tua nota de física, assim como todos os meus alunos que já fizeram essa prova, entra aqui no link que eu tô te colocando aqui embaixo e já se matricula para garantir a tua vaga com desconto. Beleza pura? Tamo junto, valeu!